Então, vamos lá nas 6 fases do processo de mudança. Número 1, pré-contemplação. Não existe intenção de mudar. Os amigos e familiares identificam o problema, mas o próprio recusa-se a pensar ou falar sobre ele. Todo mundo percebendo que você não está bem. E o povo já está lá no zum, 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 um com o outro. Você já está sentindo que tem alguma coisa errada, mas você não quer aceitar. Então, a pré-contemplação é isso aí. É você já sente, intui que alguma coisa não está legal, mas você não está nem aí para nada ainda. Está tudo como antes, no quartel de Abrantes. Aí vem a contemplação. Você começa a reconhecer o problema, começa a querer resolver, começa a se conscientizar do problema, mas ainda não faz ideia de como vai mudar isso. Estou ganhando muito peso, estou fumando demais, estou bebendo demais, eu estou preocupada demais com a vida do meu filho, a vida dele, mas eu estou me preocupando, estou me metendo demais no casamento do meu filho, estou implicando demais com a minha nora, com o meu genro, eu estou reclamando muito do meu trabalho. Você já está notando que você está ali num caminho que não é legal. E aí depois vem a preparação. Finalmente você está plenamente consciente e planeja mudar. Aí você vai vir para a parte da estratégia. Quando o passarinho viu que a onda vinha e não dava tempo dele correr, ele modelou o comportamento daquele mariscozinho ali. O que ele fez? Ele se enfiou dentro da areia. E quando ele se enfiou dentro da areia, ele teve a visão que ele não tinha quando ele fugia da onda, que era aquele monte de conchinha ali para ele poder abrir e comer. Então, muitas vezes, a gente tem essa oportunidade de ter uma nova visão através de uma modelagem. Poxa, fulano conseguiu parar de beber frequentando o AA, com auxílio psiquiátrico, com auxílio terapêutico. Eu vou seguir os passos do fulano para ter o mesmo resultado. Fulano salvou o casamento dele quando ele fez isso, isso e isso. Eu vou modelar para ver se eu também consigo salvar o meu. E muitas outras coisas que você pode fazer também por iniciativa própria. Então, a ação vence o medo, o desconforto e anda desculpa, eu vou botar aqui, de quem anda em terreno desconhecido. Então, a ação vence o medo, o desconforto e anda em terreno desconhecido. Quando a gente muda, a gente está andando em terreno desconhecido. Eu nunca fui assim antes, eu nunca fiz isso antes. Eu nunca me senti assim antes. É um terreno desconhecido. Eu vejo isso nos meus atendimentos terapêuticos, quase todos os dias. As pessoas se esforçando por andar em terrenos que nunca andaram antes. Pessoas que estão vencendo o seu medo todos os dias, o seu desconforto todos os dias. A psicóloga Cristina Zoen, ela fala isso. Toda mudança causa desconforto. E eu concordo plenamente com ela. Não vem com essa história que, para mim mudar foi tranquilo, que não é, não. Tem um hábito. Tu tirar esse hábito e botar outro no lugar, vai ter que suar a camisa. Não é simples, nem fácil, nem rápido. Exige tempo, exige disciplina, exige desejo de mudança, um desejo latente de mudança. E exige principalmente consciência de que a responsabilidade é minha, não é do outro. Quem gosta de ficar dando murro em ponta de faca e se ferindo é masoquista, que ama sofrer. Eu não estou dizendo aqui para ninguém acabar com seus casamentos e relacionamentos, não. Estou falando de relacionamentos de um modo geral. Eu já me afastei de muita gente ao longo da vida, dos anos, por não querer continuar me machucando. Sabe o que é um relacionamento entre duas pessoas de 50% e 50%? É uma troca. Se não existe uma troca equilibrada, para quê? Que balança é essa que só pesa para um lado?
Só eu que faço, o outro não faz nada. A outra não faz nada. Não. Eu tenho uma amizade, tem que haver equilíbrio. Eu faço, a minha amiga faz, eu faço, meu amigo faz. Hã? Se só um faz, outro não faz nada, isso não é amizade. Você quer saber se uma pessoa te ama? Você vai ter a certeza se ela já fez ou ainda faz sacrifícios por você. Porque amar à distância não existe. Não existe isso. Quem ama se sacrifica. Quem ama abre mão de muita coisa em prol do outro. Meu marido me mima, eu mimo ele porque eu quero, não porque eu tenho que, nem porque ele tem que. Se eu mimo a minha filha me mima é porque ela quer, não é porque ela tem que, nem eu tenho que. Porque o que move a gente a fazer o bem ao outro tem que ser amor. Se for qualquer outra coisa que não seja amor, não é saudável. É interesse. E tudo que é movido por interesse não perdura muito tempo. Eu tenho uma amiga de 40 e tantos anos na minha vida. Por quê? Ela não tem interesse nenhum em mim, nem eu em nela. Tudo que a gente faz uma pela outra é porque a gente se ama. Simples assim. Agora, se há qualquer tipo de interesse, abre o olho. Outra coisa aqui. Manutenção. Apesar dos desafios, segue em frente. Sente-se motivado pelos ganhos da mudança. Esta é uma fase que exige um grande compromisso e esforço, pois geralmente surgem grandes testes. A pessoa está lá se matando numa dieta, num sofrimento danado, sempre tem uma alma iluminada para oferecer aquilo que ela mais gosta de comer e não pode. Não é assim? Todo mundo vai passar por grandes testes no seu período de mudança. E esses testes são necessários. E com a gente não é diferente. É do mesmo jeitinho. Eu vou chegar aqui e a gente vai ter um rápido intervalo, depois a gente vai para o final da aula. E aqui, 6, consolidação. É quando surge um novo hábito, um novo modo de viver e ver a vida. A visão que ele tinha da vida não era mais o mesmo. Ele não via o mar como ele via antes, ele não tinha mais medo do mar. Presta atenção, hein? Os maiores inimigos da mudança. Falta de amor próprio. Eu não consigo ter forças para mudar se eu não me amo. Para quem não se ama ainda, eu sinto muito, mas é hora de aprender a se amar. Então, se vocês querem mudança na vida de vocês, aprendam a se amar. Eliane, não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Tem que aprender a se amar. Ai, mas como é que eu faço? Eu vou dizer a vocês o que eu disse para a Marisa. Pequenas coisas provêm as grandes. É uma coisinha pequenininha aqui, outra coisinha pequenininha ali. Se prioriza hoje aqui, se prioriza amanhã ali. Compra um negocinho para você. Se reconhece uma coisa positiva, faça um elogio para você mesma. É pequenos passos e você vai começar a desenvolver amor próprio. Outra coisa que impede você de mudar, necessidade de controle. Eu dou um braço do meu corpo, mas eu duvido que uma pessoa controladora consiga mudar de vida. Ela vai morrer agarrada no controle. Vai morrer agarrada nesse controle aqui, ó. Por quê? Porque ela não consegue aceitar o outro como é. E sabe por que que essa pessoa não consegue aceitar o outro como é? Porque ela não consegue se aceitar como ela é. Porque o dia que a pessoa conseguir se aceitar como é, ela larga tudo. Ela vai aceitar o outro como é. Mas como ela não se aceita, ela não aceita o outro também. E olha, pessoa controladora é pessoa medrosa. Todo controlador é medroso. E agora, nem o que é controlador aí tá querendo pegar meu pescoço aqui, ó. Todo controlador é medroso. Sabe por que que ele quer controle?
porque ele não quer sofrer. Por isso que ele quer controle, para não ter que sofrer, para não ter que se sentir rejeitado, para não ter que se sentir criticado, desvalorizado. Não, ele quer controle. E aí, viu, né? A vida dele é o caos e ele faz da vida de quem está perto dele o caos também. Outra coisa, não aceitação. Quanto mais resistência você tem à sua história, menores as chances você tem de mudar. Aprende isso definitivamente na sua vida. Ninguém consegue mudar sem aceitar a sua história como foi. Lugar de passado é no passado, larga o passado. O que te define hoje são escolhas, não é a sua história. O negócio aconteceu há 15 anos atrás. E você está agindo por uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. Acabou! Tem 15 anos que acabou! Fazem 15 anos que acabou, não existe mais. E por que que você está vivendo desse jeito? Está trazendo lixo emocional para o seu tempo presente. Larga! E como é que eu consigo largar isso? Aceita! Ué, cada um aqui, no passado, tem as suas dores. Ah, não tem um aluno aqui nessa sala de aula que não tenha dor no passado. Todo mundo tem. Em maior ou menor grau, mas todo mundo tem. E por que que a gente tem que ficar falando desse troço aí que aconteceu com a gente no tempo presente? Regurgitando esse troço o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Larga, larga, larga. Larga que o céu vai ficar azul. Larga que a brisa vai chegar na vida. Larga esse passado de dor, de angústia, de tristeza, que a vida vai se tornar leve para você. Como é que você pode ter a pretensão de viver um processo de mudança se você não larga esse passado? Mas eu errei, é problema, tu errou. Tu errou? Com quantos anos? Ah, com 20, tá com quanto agora? 40, então, pô, acabou já. Errou nos 20. Agora com 40 vai ter outros erros. Mas aqueles lá já foi. Não, mas foi um erro muito grande, mas acabou, criatura, acabou. Mas é que eu errei, mas acabou, acabou. Aí erraram comigo. Você não sabe o que fizeram comigo, Eliane. É mesmo? Fizeram, né? Não estão fazendo mais. Você cresceu. Você é adulto agora. Você sabe se defender. E se estão fazendo é porque você está deixando ainda. Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Deu o primeiro grito de oh, oh, comigo não, não tem o segundo. Fez a primeira grosseria, tu diz oh, oh, pss. Não, não tem a segunda grosseria. Então, se você vive relacionamentos tóxicos, difíceis, é porque você aceita. E a responsabilidade é só sua. Para de usar o passado para justificar a sua ausência de coragem. Para de ficar usando o seu passado para justificar a sua covardia diante da vida. É só dois caminhos: motivos para agir ou desculpas para não agir. Simples assim. Tem meio termo? Não tem meio termo. E eu deixei por último o que existe de pior e mais difícil, que são as crenças limitantes. Por que que as crenças limitantes é o que existe de pior para o autodesenvolvimento do ser humano? Porque na maior parte das vezes nós não temos consciência. Muitas e muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para tomar consciência das nossas crenças limitantes. Eu diminuí para caber na vida de outra pessoa porque eu não tinha consciência. Quem é que me ajudou a ter consciência? Terapia.